Boa noite a todos. Estamos nesse início de série Mutualidade Cristã e parabéns por estar aqui hoje nesse tempo tão especial. Quantos estão sentindo a presença de Deus nesse lugar? Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Jesus mesmo mencionou: quando 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, ele se faria presente. E a mutualidade cristã é algo que traz saúde para os nossos relacionamentos. O cristianismo também vai estabelecer um novo padrão em relação às pessoas. Por isso, quando Jesus fala dos mandamentos que englobam tudo, ele fala da relação com Deus, amando-o acima de todas as coisas, e que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Vamos trabalhar essa segunda parte sob a inspiração da primeira nesses dias aqui. São cerca de 60 mutualidades na Bíblia, o que a gente conhece como uns aos outros. E hoje nós vamos falar de aceitar uns aos outros. Tema facílimo. O desafio, mas também a oportunidade da aceitação. A definição de mutualidade é a característica ou a qualidade do que é mútuo, em que a reciprocidade acontece ou a troca. É uma colaboração simultânea. A regra de ouro na Bíblia tem a ver com isso. Em Mateus 7, Jesus ensina. E a ideia é: a forma como você espera que os outros tratem você, trate os outros. Então, Jesus chega a afirmar: olha, antes de você observar e tentar tirar o cisco do olho do irmão, repara na trave que há no seu. Então, um desafio gigantesco, e por isso veio no nosso coração em dias tão difíceis, de disputas, rivalidades, polarizações, tanta falta de paciência. A gente precisa falar desse assunto, é um assunto muito atual. E o texto base para a mensagem está em Romanos 15, 7. Se você tem a sua Bíblia impressa ou no seu mobile, pode grifar aí, grife aí esse texto de Romanos 15, 7 para ser um lema na sua vida a partir de hoje. E o texto diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então é um mandamento, eu preciso aceitar o outro. A referência é como Ele, o Pai, me aceitou por meio de Jesus, e o resultado dessa aceitação é dar glória a Deus. Basicamente, eu já resumi aqui a mensagem, que hoje tem justamente 3 pontos. Aceitar, nesse texto, no original bíblico, significa conceder acesso ao coração. Uau! Conceder acesso ao coração. Quem aqui tem uma pessoa muito desafiadora de convívio? Me dê um sinal. Então, estamos no planeta Terra, somos humanos, somos a civilização terrestre. Bem-vindo ao mundo normal, né? E eu espero que essa pessoa que levantou a mão não tenha pensado em você, né? Porque tem isso também, né? Pode ser que o seu cônjuge levantou a mão e ele está pensando em você, né? E eu espero que todo mundo saia bem aqui no final. Às vezes a gente eleva um padrão tão alto em relação à expectativa dos outros, e a gente se esquece que também as pessoas têm uma expectativa em relação a nós. É muito forte isso aqui, gente. Jesus, através da ação dele, concedeu no coração do Pai espaço para nós. Aleluia! Nós somos adotados em Cristo Jesus. Se você entrou aqui nessa noite e ainda não percebe que a influência de Jesus é algo real na sua vida, você tem temor a Deus, mas não fala com Ele diariamente, você não consegue entender as Escrituras, talvez por não ter
sido introduzido a palavra de Deus, quero te dizer uma coisa: Jesus é o único caminho de acesso ao coração do Pai. Ninguém na civilização humana ousou a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então que você abra o seu coração para que a gente juntos possamos, como cristãos, viver essa jornada que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E daqui a pouco mesmo, vou fazer um apelo, permitindo você e dando a oportunidade para que você abra o seu coração para Jesus ser o Senhor da sua vida, para que Ele perdoe os seus pecados, você saia daqui para uma jornada extraordinária. Lucas 6,31 está assim: como vocês querem que os outros lhes façam também vocês a eles. Aqui, quando Paulo escreve aos cristãos de Roma, fora a questão toda do risco que era ser um cristão em Roma, e toda a opressão espiritual e perseguição real contra os cristãos, Paulo está colocando ordem na casa. Quando o Pentecoste acontece, nós vemos o Espírito Santo vindo sobre 120 homens. Daqui a pouco vamos celebrar o Pentecoste, 120 pessoas. E o que acontece ali é uma expressão do Espírito Santo sendo derramado para atingir a humanidade toda. Esses judeus estavam espalhados em diversas partes do mundo, vieram para a festa tida como Pentecostes, e ali o Espírito Santo veio como promessa. Então aqui no contexto do século I, anos depois da igreja inicial, mas ainda no âmbito, Paulo ele tem uma igreja em Roma multifacetada, multicultural. Por isso que ele fala: agora não há mais bárbaro, cita, escravo ou livre, todos somos um em Cristo Jesus. Então Paulo tem um contexto muito difícil ali, e não é diferente do nosso. Gente, eu vejo até hoje, por incrível que pareça, gente brigando por futebol ainda. Você acredita? Não tem ninguém aqui assim aqui hoje, né? Somos seres evoluídos, mas brigando por futebol, né? Brigando por coisas banais. A gente sabe que o nosso país tem uma sequela das últimas, com o plural, eleições. E tanta coisa tem causado separação, e esse mandamento é atual. Em João 13, 34, 35, o novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Em que contexto Jesus está falando aqui? Contexto daquela reunião com os seus discípulos. As últimas palavras já sendo encaminhadas aos seus corações. Ele diz: gente, eu estou andando com vocês há um tempão. E se Jesus fala: olha, vocês precisam amar uns aos outros, é porque não era simples o relacionamento ali, daqueles 12. Em João 15, disse Jesus: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Diga assim: amar incondicionalmente é questão de obediência. Está fraco porque é difícil, o assunto é bem complicado, mas você vai conseguir, você vai sair daqui animado. A gente já orou para Deus te dar um milagre, né? A Karina orou. Agora é a hora da palestrinha, tem que receber, querido. Recebe com o coração aberto. Amém? Você vai sair daqui uma melhor versão, em nome de Jesus. Aleluia. Para você entender um pouquinho mais sobre essa série, inclusive trazer todo mundo do seu GDC e convidar pessoas, vamos ver esse vídeo que nós lançamos, postamos nas redes sociais, para explicar um pouquinho na prática o que é isso, a mutualidade. A vida cristã é um chamado a amar a Deus e ao próximo. Existem momentos em nossas vidas em que somos chamados a amar ousadamente. Amar como nunca antes, amar como Ele ama. E um amor como o dele muda tudo em nós. Deus se move a partir das pessoas, simples ou comuns. Pessoas como eu, pessoas como você, porque juntos o nosso amor é revolucionário.
Nossa mensagem é o Evangelho, e Deus está à procura de um povo para proclamá-lo. Vozes sem egoísmo, sem preconceito, vozes que amam e que perdoam mutualmente. Para nós, mutualidade é sermos um só corpo, é pertencimento e obediência, é quando a fé se transforma em ação, é o amor em movimento. Durante 5 semanas seremos conduzidos a uma nova série de mensagens que tocará nossos corações a cada celebração de domingo. Juntos viveremos dias de mutualidade, à luz do mandamento do Senhor. Façam às pessoas o que querem que elas façam a vocês. Mateus 7,12. Dos dias 18 de maio a 15 de junho, em toda a rede de igrejas da cidade, caminharemos juntos, em família, celebrando e reconhecendo esse amor. Em solidariedade, em esperança, em mutualidade. Amando como Ele ama, mostrando ao mundo quem Ele realmente é. Amar nunca será fácil, mas sempre será o melhor caminho para Deus, porque Deus é amor. Igreja da Cidade, uma família para pertencer. Bom. E esse mandamento é para nós cristãos, e a forma como praticarmos esse mandamento vai certamente tocar na sociedade. Olha que texto muito forte em 1 João 4,20, um texto inspirado pelo Espírito Santo no coração do apóstolo, chamado apóstolo do amor. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Sabe quem está dizendo isso aqui? Alguém transformado. Você tem um pouquinho de cultura bíblica, você lembra quando esse João, os discípulos estavam indo com Jesus para Samaria, e os samaritanos não quiseram recebê-los. Esse João disse, naquela época, manda fogo do céu, destrói tudo. Olha para você ver, de alguém que queria destruir todo mundo, para esse alguém aqui, ó. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Que transformação, meus amigos. É possível. É possível, quer ver? Ó, uma pesquisa aqui, ó, rápida. Quem aqui melhorou o seu temperamento depois que entregou a sua vida para Jesus? Me dê um sinal. Vamos aplaudir a obra do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Você sabe, né? Tem islâmico xiita e tem crente chato, né? Você sabe disso, né? E Deus tem misericórdia de nós, transformando a gente na nossa melhor versão. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. No livro Uma Vida com Propósitos, esse best-seller que ajudou também a transformar a nossa igreja, um livro que tem mais de 20 mil citações bíblicas, pastor Rick Warren, ele diz o seguinte: a expressão do serviço ministerial é servir alguém, para completar também essa segunda parte do mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. Quando você serve alguém, você está adorando a Deus. Então essa é a relação. Se eu não suporto alguém que eu vejo, como que eu vou me relacionar com Deus a quem eu não vejo? É muito forte. Ou seja, quando você, em prol de alguém, abençoa essa pessoa, você está num ato de adoração a Deus. Porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Pode ser que nessa noite você vai ter que pegar o seu aparelho e mandar uma mensagem para alguém que você precisa amar mais. Pode ser a sua tarefa de hoje. Pode ser que amanhã no seu emprego, aquela pessoa que você, vou colocar aqui no passado, não suportava, né? Amanhã você vai tomar café com ela, na hora do intervalo. Teve gente que olhou para baixo e disse, misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa. A salvação é o início da jornada cristã.
O Espírito Santo entra na nossa vida e ele começa a produzir o fruto do Espírito. São 9 facetas, começando com amor e se desdobrando em paciência, domínio próprio, mansidão. Quem que precisa de mansidão aqui? Aleluia, eu preciso. Senhor, me visita hoje. Não é brincadeira não. Domínio próprio. Querido, eu quero te encorajar. Se você aqui na intercessão diz, Senhor, eu estou com um problema gigantesco que eu criei, tem misericórdia de mim. Ele tem. A graça corrige a rota, mas Ele vai te ajudar a fazer essa parte. Sabe por quê? Porque você tem domínio próprio. Não coloca a responsabilidade nas costas de ninguém. Deus vai te ajudar, as pessoas vão te dar suporte, mas você que criou essa situação, nele conseguirá sair dessa situação. Nós temos que crescer. E a responsabilidade pelos nossos atos esses atos precisam ser assumidos. Olha só, o amor ao próximo não é. Diga assim, o amor ao próximo não é. Eu vou enumerar aqui, aceitar o seu pecado. Eu amo a pessoa, mas eu não amo o que está errado na vida dela. E o errado não é a minha capacidade de medir. Errado em relação à vontade de Deus, revelada nas Escrituras, para o ser humano. Amém? Amar o próximo não é concordar com tudo que o outro faz. Gente, hoje eu falei de manhã, né? Eu preguei às 8. Gente, eu tenho uma esposa que fala tanto na minha cabeça, meus irmãos. Graças a Deus. Cada um tem esposa que merece. Graças a Deus. Se ela fala tanto é porque eu sou sem noção, eu beiro sem noção. Falta de noção. Tá certo. Gente, você envelhecer e começar a colocar diplomas na sua parede, na sua carreira acadêmica, engordar a sua conta corrente, não significa que você perde a responsabilidade de ouvir o feedback das pessoas que convivem com você, querido. Tem coisas que estão no nosso ponto cego. A gente precisa de palestrinha sim. A gente precisa de Natan na nossa vida. Espero que não chegue nesse nível, né? De ser advertido por um adultério. Mas a gente precisa de também pessoas sendo usadas como instrumentos de Deus. Esse é o empoderamento do corpo de Cristo. O encorajamento, aleluia. Se vocês saíram num GDC e o seu líder, através de uma palavra de conhecimento, ninguém falou, ele disse, olha, você tem que acertar a sua vida, eu tenho impressão nisso, nisso e nisso. Aceite se for verdade, receba. E diz assim, obrigado, porque nessa casa tem cuidado, aleluia. Não fica bicudinho não. Quem tem tromba é tamanduá. Meu Deus do céu. Não vou mais nesse grupo porque o meu líder... Gente, o líder, ele não quer dar palestra toda hora. Onde estão os líderes de grupo aqui? A nata da nata, o supra-sumo. Quem são eles? Onde eles estão? Eu queria que você ficasse em pé. Fique em pé direitinho. Igreja, vamos aplaudir esses guerreiros aqui. E essas guerreiras. Mas é com força. Olha, se não fosse eles, tem lá também na galeria. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Eu vou falar por mim. Se não fosse vocês, eu já estava no céu há muito tempo. Obrigado pela ajuda de vocês. Eu já tinha morrido já. Vocês são demais. Pode sentar. Gente, essa gente, eles estão cuidando da vida deles todo dia. E abrindo espaço para cuidar de você. Agora, eles não são coitados. É um privilégio. Quando a gente dá, a gente recebe. É um privilégio. Todo mundo aqui deveria, de certa forma, ficar em pé. Você vai chegar lá em nome do Senhor Jesus. Porque é água parada da dengue. Você tem que receber e repartir. Tem gente que é 9 anos e meio líder e aprendiz. E ele não vai. Ele é o líder e aprendiz mais antigo da história da igreja. E nunca assume um grupo. Amar o próximo não é se omitir diante de um caso de exortação ou disciplina.
não é fazer favor por segundos interesses pessoais. O amor não é opcional. Quem crê precisa obedecer. É um mandamento. O amor não é automático. É fruto de uma decisão pessoal de cada um e investimento. Eu namorei 9 anos a Vivian. Tenho 25 anos de casado, vou fazer 26 agora que eu casei no dia 12 de junho, no dia dos namorados. Estou aqui com uma aliança de prata e de ouro, é patente. Eu tenho uma patente aqui, né? A sua meta aí de casado, passar isso aqui, superar isso aqui. Gente, em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Agora, tem que ser intencional, tem que investir. Tem que ser na segunda, na terça. Tem que ser quando ela está com o cabelo lá para cima, num dia difícil. Ai, meu Deus. Sua esposa trabalha, sai no mesmo horário que você. Ela trabalha o mesmo tanto que você de horas. Você quer que ela surja na sua frente uma princesa. Ô irmão, você ainda acredita em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel? Você acha que tem um multiverso nesse sentido? A gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar aquela que veio no altar que a gente disse sim, né? Porque tem uns sims aí. Quando o noivo, eu estou casando o noivo, então você recebe sim. Eu já, calma aí. Dá uma respirada, falou guerreiro. O amado. Não estou nervoso não, gente, eu estou empolgado. Fica tranquilo, nós vamos terminar tudo bem aqui, cheio do Espírito Santo. Uma definição macro de amor: uma atitude interna voluntária que se manifesta de boa vontade e que procura contribuir para o bem da pessoa amada sem interesses pessoais. Aí eu lembrei que a gente estudou um livro, fez uma série chamada Um Mês para Viver. Eu lembrei que tinha um capítulo que ele falava dos relacionamentos e a caixa de ferramenta. Eu achei interessante. Nos nossos relacionamentos nós temos a pessoa martelo. A pessoa martelo. São pessoas que costumam ter a sutileza de um trator, impondo seus desejos aos outros, abrindo o caminho à força. Tem isso aqui. Mas também tem a pessoa serra. A pessoa serra. Olha o que os autores do livro dizem. São aqueles que parecem ter a habilidade natural de cortar os outros. Numa discussão, eles sabem exatamente o que dizer para ferir você com maior intensidade. Sabe o que eu descobri das pessoas serras? Elas acabam sozinhas, geralmente. Ninguém aguenta chegar e ser cortado toda hora. Pessoas que vencem em todos os argumentos, geralmente acabam sós. Para ou continuo? Tem mais aqui. Continua? Tem também a pessoa alicate de pressão. Meu Deus. São pessoas que o apertam e não sabem quando largar. Extremamente carentes e costumam sugar a vida dos que estão ao redor. Desconhecem os limites sociais e relacionais e saltam de crise em crise. São aquelas pessoas que muitas vezes só elas falam no GDC. Todo mundo fala, a pessoa vai falar, e ela fala. E ela toma os 200 minutos do grupo e acaba. Extremamente carentes. Mas tem também a pessoa esmeril, meu Deus. Eu trouxe aqui, mas isso aqui não é um esmeril, mas uma lixa. Esmeril, chega a sair aquela faísca, aquele fogo. A pessoa esmeril são pessoas com personalidade explosiva, que espera para entrar em cena e jogar faíscas para todo lado. Arranca enormes pedaços por onde passa. Tendem a ser negativas, sempre reclamando e procurando maneiras de cortar as esperanças e os planos dos outros. E por último,
A pessoa argamassa, meu Deus, tem essa também. Elas sempre dizem sim e são codependentes dos relacionamentos. Se misturam, não têm personalidade própria e causam grandes problemas. Meu Deus, é só Jesus para a gente conseguir. Faz sentido ou não faz? Esses mesmos autores dizem o seguinte: quais são as reações comuns aos conflitos? O insensível tem uma atitude errada num conflito. O deixa para lá, atitude errada. O desistente num conflito, atitude errada. O parceiro, atitude certa. Estes percebem que o relacionamento é mais importante que o problema em discussão, entendem que o processo geralmente é mais vital que o resultado. Maia, ela diz o seguinte: se você não gosta de alguma coisa, mude-a. Se não puder mudá-la, mude a sua atitude, não reclame. E por fim, devemos aceitar uns aos outros. 3 aspectos. Primeiro, por ser um mandamento da palavra de Deus, eu ressaltei aqui logo no início, por ser um mandamento da palavra de Deus. Portanto, esse portanto é abrir espaço para uma ordem. Aceitem-se uns aos outros. Lógico que é uma palavra não reducionista, não está deixando de lado todos os conflitos, as dificuldades, os desafetos e as injustiças relacionais, mas é uma instrução, é uma ordem. O apóstolo exorta os irmãos a aceitar uns aos outros. Implica em um ato intencional, como eu falei, acolhimento e compreensão. É a honra. Honra é atribuir o valor que Deus dá às pessoas. Temos que olhar as pessoas na perspectiva da honra. Devemos aceitar uns aos outros também, em segundo, porque Jesus é o nosso modelo de aceitação. E esse ponto aqui é vital. Ninguém de nós merecia a salvação, ou merece. E isso é sensacional. Onde você estava quando Jesus encontrou você? Como você estava? Em que estado você estava? Como você estava levando a sua vida? Qual era o seu estado emocional? Com quem você andava? Como você via o passado? Como você olhava para o futuro? Quando Jesus entra, Ele transforma, Ele muda. Porque não há nada que a sua presença não possa curar. Aleluia, aleluia. Ele entrou na nossa vida, a sua vida se fundiu com a nossa vida. Paulo diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha a boa notícia para todos nós. Ser aceito por Deus muda a nossa história. Ser aceito por Deus estabelece um conceito de eternidade dentro de nós. E a gente olha o mundo não como se fosse algo escapista, mas a gente sempre tem esperança de que o melhor virá, mesmo em estações de relacionamentos conturbados. Se eu só penso na terra, eu tenho limite para amar. Se eu penso na eternidade, eu estou numa atmosfera ilimitada para amar. O que Jesus fez resolveu o meu passado, resolve o meu presente e garante o meu futuro. Aleluia, aleluia, aleluia. Da mesma forma como Cristo os aceitou, você precisa aceitar essa condição agora em Jesus, de ser amado, de não ter mais culpa sobre a sua vida, mesmo que haja consequências nos seus atos. A graça de Deus vai te ajudar, de poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir, aquilo que a palavra diz, o sono dos justos, de acordar pensando no Pai, e sabendo que Ele tem o melhor para você naquele dia, em saber que nessa tempestade Ele está no barco, e o barco não vai a pique, não irá a pique, não afundará, porque Ele está no barco, aleluia. A promessa dEle de estar conosco todos os dias, ser aceito, querido. Imagina só,
Não tinha outra possibilidade para a sua e minha salvação. Por isso que o Pai enviou Jesus, o plano perfeito. Quando você não muda, inclusive, para você reduz o que Jesus fez. Quando você diz assim, olha, você se sentencia, olha, eu não consigo mudar isso. E se você entregou a sua vida para Jesus, naquele aspecto, você reduziu o sacrifício de Cristo. O poder da ressurreição está na sua vida se você se entregou a Jesus. O seu eu antigo morreu. E agora você tem um novo eu em Cristo ressurreto. E a Bíblia diz que Ele preparou obras na eternidade, desde a eternidade, para que nós as praticássemos. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que os nossos dias estão escritos no seu livro. Que tal procurar o que está escrito lá e viver assim? E em terceiro, devemos aceitar uns aos outros, porque essa atitude glorifica a Deus. É um mandamento, porque fomos aceitos incondicionalmente, e porque essa atitude exalta a Deus, a sua obra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa atitude glorifica a Deus. Pastor Carlito diz o seguinte: tudo que glorifica a Deus no céu gera um testemunho na terra. Eu queria que você perguntasse: estou acolhendo os que são diferentes de mim? Ou, como posso mostrar o amor e compreensão àqueles que têm perspectivas diferentes? Você é um elo do amor de Deus por onde você for. Quando você aceita, nesse sentido que nós ensinamos aqui, você leva para a pessoa um potencial de redenção. Aleluia. Talvez, justamente, não contrapor uma ofensa que você recebeu pode frear a história de ofensor de uma pessoa. Aleluia. Ser cristão significa ser um pequeno Cristo, por onde você for. Você recebe essa palavra no seu coração? Eu queria que você fosse um construtor de pontes, a partir de hoje. E eu também, não de muros. Aceitação significa acolhemos nossos irmãos, sem constrangimento, sem reservas, em comunhão. Em 1 João, e é o último texto que eu vou ler aqui, diz assim, olha que forte, queridos: Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Aleluia, aleluia. Enquanto nós orávamos aqui, Deus ministrou no meu coração. Eu vi a luz de Cristo invadindo a sua casa. Há anjos ali, trazendo a atmosfera do céu. O dia não acabou ainda. Deus tem algo para fazer. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só. Se, porém, andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Aleluia. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você recebe essa palavra? Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor.
Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.